coisa de componentes simétricas que, obviamente, fazem parte dos próprios conceitos relacionados a curto-circuito. Vamos para a nossa primeira questão. Aqui eu tenho uma questão 36 para alguém em alguma época. Nessa questão tem um texto. Vamos para o texto. A figura, obviamente essa, mostra uma linha de transmissão trifásica, estamos vendo aqui os 3 fios, com suas respectivas fases A, B e C. Considere que V1, F é a tensão de sequência positiva e que as impedâncias nas sequências 0, positiva e negativa são respectivamente Q equivalente 0, Z1 equivalente 1, Z equivalente 2. O 0 para a sequência 0, 1 para a sequência positiva, o 2 para a sequência negativa, sendo que o EQ aqui a gente subentende que quer dizer o equivalente de Thevenin visto do ponto do curto. É isso que a gente entende. E o próprio V1F, a gente parte do pressuposto também, que é o V1 pré-falta equivalente, a tensão de Thevenin, melhor dizendo, aqui nesse ponto de falta. Então a gente está tratando aqui que esses valores aqui são os valores do equivalente de Thevenin que são obtidos quando a gente faz o diagrama de sequência, por isso eu disse que o pré-requisito é a aula anterior. Na fase A, o habitual da gente é fazer o estudo de curto monofásico e jogar a fase A por terra. Por quê? Porque sim, que é o mais comum. A gente fala na sequência A, B e C, então a gente escolhe o a fase A. Inclusive porque a fase A, geralmente a gente bota a tensão de referência a 0. É mais fácil a gente memorizar se a gente escolhe uma. Uma que a gente escolhe é a primeira que a gente fala, A, B, C, fase A. Na fase A ocorre uma falta para a Terra. Está aqui mostrado que caiu na Terra. A expressão da corrente de falta é... A falta, como está dito aqui, é fase Terra. Como é a falta fase Terra? Como é a falta fase Terra? Professor, como eu lembro disso? Tem que lembrar. A falta fase Terra, só para ver se eu estou na frente, a gente bota a componente de sequência positiva, ou melhor, o equivalente de Thevenin da componente de sequência positiva. Aqui Z1, aqui mais, menos, é 1. O equivalente da sequência negativa, o equivalente de Thevenin vai ser simplesmente uma impedância, porque a equivalência negativa é passiva, né? E a componente de sequência 0. Se o curto tivesse uma impedância aqui, que se não me engano na aula teórica eu chamei de Zx, a gente ainda colocaria aqui, ó, 3 vezes Zx. E para calcular esse curto, em relação à referência, aqui é a referência, a gente fecha isso aqui. Então a corrente que a gente calcula qual é? É o IAF1. Tem livro que não chama de IA. Ele só bota assim, ó, I1. Em vez de ele dizer IAF1, IAF2, IAF0, ele chama de I1 ou I de falta 1. Às vezes aparece assim, I de falta 1. Como aqui aparecia, ó, V1F. I de falta 1, I de falta 2 e I de falta 3. I de falta 3 não, I de falta 0. Vou ter que me controlar para não falar o 3, que é a sequência natural na mente é isso, né? Ou podia começar falando 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, também facilitava. Mas note, isso aqui, alguns livros, como eu fiz na aula teórica, chamei de IAF, porque a gente coloca a fase A como referência. Alguns livros partem do pressuposto que é tão comum botar a fase A, que não preciso nem mesmo descrever aqui a fase A. Fica por conta. Aqui a gente calculou IAF1, mas a gente sabe também que IAF2 é igual a IAF0 e que é igual também ao próprio IAF1 que a gente calcula utilizando esse diagrama de sequência. Se a gente utiliza esse diagrama de sequência, então a gente tem o quê? Que IAF1 vai ser igual a tensão E1 sobre o somatório das impedâncias, que vai ser Z0 mais E1 mais E2. Esses são os equivalentes, terminando da forma como a gente escreveu antes. Ele botou ZEC.
Joia. Por que não botou isso aqui, professor? Porque essa impedância não existe na questão. Aqui eu estou já generalizando. Essa é a tensão IAF1. Não é a tensão de curto, tá? Falta IA. A tensão IA vai ser o somatório de o IA de falta, né? Vai ser a soma de IAF1, IAF2 mais IAF0. Como as três são iguais, então dá o triplo disso aqui. Dá 3 vezes EA1 Z0 mais E1 mais E2. É isso que temos. Vamos procurar uma resposta. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Esse meio está errado. E isso aqui estaria certo. O problema que eu falei estaria é porque eu encontrei isso aqui como anulado, como X. Não sei se eu não encontrei depois alguma correção ou se quando eu leio, porque às vezes acontece o aluno me avisar: ah, professor, na frase lá tem alguma coisinha que deixava errado. Eu estou lendo isso aqui agora e não estou conseguindo encontrar onde estaria o erro no enunciado para invalidar a questão. De qualquer forma, como as discussões são sempre mais abrangentes, a gente tira proveito do que eu discutir. E está aqui a discussão. Se você se sentiu desconfortável aqui, quando eu resolvi isso que é bobão, essa questão é bobona, então volte para componentes simétricas e para teoria de cálculo de curto-circuito e, de preferência, pegue um livro de sua preferência, que seja o Stevenson, Geraldo Kinderman, qualquer outro que te ajude a aprender ainda mais sobre cálculo de curto para te ajudar. O livro nunca é demais, independente do curso que você tenha.